Boa noite, pessoal. Boa noite. Bem-vindo à nossa live de terça-feira. Tá virando já uma tradição. Boa noite. Boa noite, pessoal. Boa noite. Boa noite, galera. Muito boa noite. Buenas noches, senhor. E aí, pessoal? Tudo firme aí? Vamos começar isso aqui? Estou dando um minutinho, né? Para o pessoal entrar. Mas a gente já começa. Vamos lá. Isso aí, já tá a galera em peso aí já. Ó, boa noite da Nova Zelândia. Uau! Caramba, que legal. Tem alguém da Nova Zelândia assistindo? Que horas são aí em Nova Zelândia? Por curiosidade. Isso deve ser o quê? 9 horas da manhã? Quase 24 horas de diferença. Imagino. Que loucura. Show de bola, hein, pessoal? New Zealand. Seu Antônio, esse Antônio, se prepara aí, Antônio, já já a gente vai viajar, hein, se liga. Boa noite, pessoal, boa noite, boa noite, boa noite, isso aí, galera, que legal, já tá todo mundo em peso aí, bastante alunos nossos aí da organização. Floripa sempre em peso, né? Floripa sempre em peso, hein? Da hora. Sanja, Campinas. Campinas aqui do lado, dá pra vocês me ouvir, não precisa nem entrar na live. Boa noite, pessoal. Isso aí. A gente tá dando só um minutinho pro pessoal entrar e a gente já começa, tudo bem? Damos só um minutinho pra galera tá entrando aí, né? Era mais esperar o pessoal embarcar aí. Tá bom? E a gente já começa. Boa noite. Americana. Guarujá em peso? Uau! Guarujá. Araguari. Isso aí é coisa da minha irmã, hein? Credo, olha lá. Eu sou citizen of the world. Cadê? Eu nasci em São José dos Campos, mas eu morei em tantos lugares diferentes que... Lília, canadense, né, Lília? Eu morei em tantos lugares diferentes que eu sou cidadão do mundo. Belzonte, Jundiaí. Sou citizen of the world. Morei em muito lugar diferente. Bambuí. Nossa, não sei nem onde é. Bambuí. Pira. Ai. Tô aqui, eu tô em Pira. Laguna. Laguna é top. Suzano. Show de bola, pessoal. Americana. Ilhéus. Uau. Sorocaba. Sorocaba já sei que é aluno. Pira é cabulosa. Taubaté, Texas. Eu morei em Taubaté. Maior parte da minha vida. Não é a maior parte, acho que morei mais nos Estados Unidos, mas morei bastante tempo em Taubaté. Eu me formei na Unital. Ai. Chapecores, Paraibuna, a terra do nunca. Trindade, Goiás. Show de bola, a gente já vai começar. Nossa, pessoal, caraca, que público variado, né? Mundo inteiro. Sampa, São Carlos, Austrália. Ô, louco, Ju, você tá na Austrália? Eu não tava sabendo disso. Ilhéus. Ilhéus também é aluno. É Vanessa. Nossa, Vanessa, agora que eu vi que era você. Eu vi Ilhéus, não vi que era você o nome aqui, só vi o nome. Faceiro City, Chapecó. Realeza, Paraná, Nova Odessa. Nossa, que legal, pessoal. Poxa, Boca Raton, Palm Beach, Milena, straight from Palm Beach. Ih, tem gente muito chica nessa live, pessoal. Tem pessoal até de Palm Beach aqui.
Tá louco? Eu não sabia, Ju, você tava aí na Austrália. Caraca, que top. Aproveita aí. Ai, que engraçado. Sanja é também Joselito, né? E felizmente, quem é de Sanja também é Joselito. Santo Antônio do Pinhal. Show de bola, pessoal. Vamos começar. Que legal. Obrigado, galera. Obrigado aí pelo nós. É isso aí. Eu vou fechar aqui agora o comentário. Delray Beach. Wow. That's nice. Votorantim. Beleza, galera. Depois eu abro, se der. Eu vou começar a aproveitar o máximo possível de tempo. Já tá a galera em peso. É mais ou menos isso que começa. Mundão do bem. É isso aí. Valeu, galera. Até daqui a pouco. Pronto. Show de bola. Vamos começar. Tantos assuntos a se falar, mas com palavras não dá para dizer tudo que está acontecendo, né, pessoal? Uau! 2020! Caraca, hein? Nem um milênio você imaginaria, hein, que 2020 ia ser assim. Caraca, que ano incrível! Uau! Chacoalhão, né, pessoal? Tá rolando um chacoalhão mestre aí do universo. Então, antes de mais nada, tem muita gente aí nova, eu tenho que me apresentar. E eu vou até explicar por que eu faço isso. Pessoal, eu estudei mais de 10 anos nos Estados Unidos e lá nos Estados Unidos com professores do mundo todo. Eu sou profissional do desenvolvimento humano, tá bom, pessoal? Isso aqui não é um blog para mim. Isso aqui não é um hobby, é a minha profissão, tudo bem? Só para deixar claro, não é assim uma pessoa, eu tô aqui para manifestar minha opinião sem base nem nada, não é isso, tá? Eu estudei o desenvolvimento humano, eu dediquei quase 50% já da minha vida a esse quesito. Eu comecei a estudar com 16 anos de idade devido a uma situação de desconforto na minha vida naquela época. Peguei o gosto, mas depois de um tempo eu não dei continuidade e depois eu fui continuar tudo isso nos Estados Unidos aos 25 anos de idade. E estudei muito tempo lá, aprendi sobre a medicina bioenergética nos Estados Unidos, aprendi sobre o desenvolvimento na consciência humana e hoje eu sou o fundador da primeira escola de medicina bioenergética aqui no país e tenho também uma escola de desenvolvimento humano chamada Aliança. E o nome da escola de medicina bioenergética é a Ben School. Então, só estou dizendo, eu estou me apresentando a você, porque isso nos Estados Unidos é bem comum, né? Você, né, clarificar what's your business, né? O que você faz. Então, esse é o meu trabalho, tá, pessoal? Isso aqui não é uma brincadeira para mim, apesar da gente se divertir muito no que a gente faz, eu e os meus alunos. Então, pessoal, vamos começar com essa live de hoje com um entendimento super legal, que eu acho que vai ser muito válido para o momento atual, mas é algo meio que sempre é válido, né? É algo que não envelhece, que é assim. Na África, caçadores usam de uma artimanha muito interessante para capturar macacos. Olha só que interessante. Eles pegam um coco, eles fazem um buraco no coco e eles colocam ali dentro uma isca bem assim que seja atrativa para o macaquinho. E eles colocam talvez preso numa árvore ou através mesmo amarrado no chão. Esse coco ele está preso a algo, tá? Ele não está solto. E daí esse macaquinho ele vai lá e o buraco ele tem um tamanho certinho para ele colocar a mão dele na hora de entrar assim aberta, mas na hora que ele faz um punho, né, ele fecha a mão dele fica presa dentro do coco. E o que esses caçadores sabem sobre esses macacos é que macacos são muito egoístas. Então ele não solta por nada aquilo. Então o caçador vai se aproximando, eles continuam ali e vai fazendo força. E imagina que se ele soubesse que era só ele abrir a mão
que a mão dele sai, mas como ele não quer abrir mão da isca, o pessoal me pergunta por que eu fico olhando pro lado. Alguém perguntou, por que aquele cara fica olhando pro lado? Não, pessoal, minha namorada tá aqui em casa, tem gente aqui em casa, eu olho porque eu tenho a tendência de interagir, tá? O pessoal fica meio, por que ele olha pro lado? Você acredita que perguntaram isso? Um amigo meu falou, Fernando, por que aquele cara fica olhando pro lado? Você tem noção que o cara tirou da live passada, aquela live sinistra, o cara tirou da live essa conclusão, por que ele olha pro lado? Que piada. Então, olha lá, ele estava preso nesse coco, então já vou explicar. Então, pessoal, era só o macaco ter soltado, o macaquinho ter soltado que ele fugia. Então, a gente tem também o nosso próprio coco, todo mundo tem, eu também devo ter vários cocos. A questão é que se a gente quer tornar essa vida nossa vida melhor, se quer tornar a nossa vida mais gostosa, a gente tem que primeiro identificar que a gente está preso num coco. Então seria o entendimento, o que é o seu coco? Você já conseguiu parar para pensar o que é o seu coco? E muitas vezes as pessoas não entendem que pode ser até mesmo a ideia do que vai fazer você feliz. Imagina isso, que coisa pesada. Imagina você ter que já praticamente pré-determinar o que é felicidade ou o que é sucesso, e que se isso não acontecer, você não vai ser feliz, ou a forma de ser feliz é só essa, ou a forma disso, ou a forma de o approach nisso aqui, e nesse caso isso passa a ser o coco, e ela se torna, sem ela saber, né? Obviamente é uma analogia, prisioneira dela mesma. Ela se torna prisioneira daquilo que ela acredita. Então o pessoal sempre pede, né? Fernando, fala de crença limitante, porque é um assunto já super batido, porque dificilmente as pessoas entendem que toda crença já subentende um limite, né? Toda crença, o fato de você acreditar em algo, o problema da forma como isso está formado, esse entendimento da pessoa, muitas vezes já é em exclusão de outra coisa. Eu te dou um exemplo simples. Por exemplo, quando eu comecei, eu estudei, no começo, pessoal, eu não estudei espiritualidade, eu tenho que confessar para você. Eu estudei a mente humana, e eu fiquei super mental. O que significa? Eu estudei como se a mente, então, é esse meu aparato. E não tem nada de errado com isso, que talvez você esteja fazendo isso, eu só quero explicar que foi a minha evolução, né? E daí como que se eu usasse ela para visualizar, eu conseguiria coisas, daí eu comecei a usar ela primeiro para coisas, e como que eu queria deter o controle da minha mente, assim, esse foi o meu começo, o começo da minha vida. E daí, algumas coisas interessantes aconteceram comigo nos Estados Unidos. Mesmo eu criando essas coisas, como eram coisas, e coisas estão sempre suscetíveis à termodinâmica, ou seja, elas acabam, elas podem acabar e elas são externas, então elas também podem ser tiradas de mim, ou eu posso perdê-las. Eu notei que falava, caraca, mas eu não sentia já naquela época que era isso, que esse era o caminho final, beleza, eu ficar bom em manifestar coisas. Porque no começo eu até consegui que essas, vamos dizer assim, coisas acontecessem, e depois, sei lá, acontecer alguma coisa e talvez eu perdesse tudo, ou tananã, ou existia um resíduo não legal daquela situação, porque obviamente eu exerci muito controle sobre ela, e muitas pessoas dificilmente vão ter essa percepção, porque você exerce tanto controle sobre alguma coisa que daí você tem medo de perder ela, e daí você fica prisioneiro da sua própria criação. Eu contei sobre isso em relação a coisas que a gente gosta. Quando você é criança, eu não sei quanto a você, eu vim de uma cidade, eu nasci em São José dos Campos, mas eu cresci até os 7 anos de idade em Paraibuna, uma cidade pequenininha, descendo pro litoral norte, na Tamoios, e a gente brinca que a gente aprende a ter roupa de domingo. Entendeu? Que você tem aquele um tênis que você usa domingo, e você tem uma coisa em que você acredita que, entendeu? É meio louco aquela história. Eu vim daquela geração que amassa sabonete. Imagina,
Você fala assim, nossa, do que você está falando? É porque eu nasci em cidade pequena, a minha avó fazia isso. Então você vê, você fica com dó de jogar o sabonete, você espreme a pasta de dente, é um negócio insano. Eu sei, eles falam, não, Fernando, isso é bom, porque daí tá ajudando a natureza. Não, tudo bem, mas tudo isso tem um limite. Senão você acaba nem vivendo a sua vida, porque você está em constante estado de que, isso é especial, essa é a ocasião especial, ou isso, aquilo, e você não entende que às vezes que a vida é especial. E o motivo que eu estou falando isso é porque justamente quando a gente se apega a algo, a gente tem a tendência de excluir. E como eu estava dizendo, eu peço perdão, eu tenho a tendência de fazer isso. Peço desculpa a quem não me conhece, eu dou esses rodeios. Então, eu fui aprender sobre a espiritualidade depois, porque eu tinha medo que se eu aprendesse sobre espiritualidade, só para você entender a seriedade disso, eu iria ter que abrir mão de coisas. Porque acontece isso com muitas pessoas espiritualizadas, que, por exemplo, que para mim se tornar espiritualizado, eu preciso me dispor de... E talvez essa fosse a história que eu tivesse ouvido de alguém. Até que um dia eu conheci pessoas espiritualizadas que não eram destituídas de dinheiro, de coisas, e eu fiquei curioso em relação a isso. Porque eu achei que se eu fosse seguir o caminho espiritual, eu teria que ser pobre, né, de coisas, eu não teria que ter nada, e eu falava assim, mas eu gosto de coisas. E agora, como é que faz? Porque eu também quero aprender sobre a espiritualidade, eu também gosto de coisas. Será que não tem um caminho do meio? E foi naquele momento, pessoal, que eu poderia dizer que tudo começou para mim. Quando eu cheguei à conclusão que eu não queria tomar um lado, que eu não queria tomar um partido, entre aspas, né? Uma forma de dizer, que eu queria o caminho do meio. E como que eu conseguiria fazer isso? Existe isso? Posso fazer? E daí, quando você aprende o suficiente sobre a mente humana e essas coisas, você sabe, sim, lógico que pode, você cria a sua realidade. E eu sei que talvez até então fosse algo novo para mim, mas aparentemente não era algo novo para essas pessoas. Pessoal, nenhuma delas era perfeita. Eu estou muito longe de ser perfeito e era nem isso. E não era isso que eu busquei. Basicamente, a minha fundação de conhecimento, ela foi criada com conceitos. Então, por exemplo, eu aprendi a vida a princípio, né, no desenvolvimento humano, em conceitos. Então, aqueles conceitos, eles eram como se fosse um filtro para mim da realidade. Então, eu usava esse conceito como uma forma de, por exemplo, até orientar a minha mente, as minhas decisões. Então, isso me ajudou muito, muito, muito e me ajuda até hoje. Eu posso te dar um exemplo. Por exemplo, eu queria alugar um lugar para mim viajar uma vez, acho que isso foi o ano passado. Eu lembro que foi muito interessante essa história. Eu queria alugar uma casa que eu queria ir com os meus amigos e a pessoa que me atendeu, ela pegou e falou, sempre é aquela história, né? Você quer alugar uma casa e daí sempre tem alguém querendo alugar. Era isso, assim, sempre é impressionante. Todo lugar que você quer alugar tem alguém querendo alugar simultaneamente. E daí o cara meio que quis botar medo em mim, falando assim, olha, mas eu tenho outras pessoas, você não quer decidir agora? Daí eu falei assim, não, é só uma casa, eu posso alugar outra casa. Eu não sou um locatário emocional, não precisa ser agora. E o cara não soube nem lidar com isso, porque ele foi tentar me engatilhar por emergência, né? Que se eu tivesse, ia ser a última. Eu falei, não tem problema. Não, mas não tem muito mais casa disponível aqui na praia. Não, eu falei, não tem problema, vou com outra praia. Não, mas a praia... Não, tudo bem, você na praia, eu vou na montanha. Mas na montanha, você não tem, então tudo bem. Porque no caso, o que esse cara não sabia, que a minha felicidade se encontrava até na oportunidade de eu estar compartilhando aqueles momentos com aquelas pessoas que eu amava. E não necessariamente o local muito não importava. Quer dizer, é legal, mas você entende que não vai dictar o que a minha vida vai ser. Então, eu tenho a tendência de usar isso com tudo, né? Eu gosto de empoderar meus alunos com essa informação. Por exemplo, uma coisa que acontecia de vez em quando aqui no Insta, e eu tenho uma pessoa que trabalha aqui para mim nas mensagens, até para vocês saberem, e de vez em quando as pessoas ofereciam serviços pelo Insta, e eu acho que não tem nada de errado, mas aí o próprio serviço que às vezes a pessoa oferecia, ela não usava. Eu estou dando um exemplo, tá? Por favor,
não pega mal com isso não, mas é só um exemplo. Mas a pessoa falava assim, Fernando, olá, meu nome é Tananã, eu gostaria de saber se você tem interesse de usar ferramentas para promover a sua página, por exemplo, assim, coisa que eu nunca fiz, mas é um trabalho honesto e ele estava oferecendo esse trabalho. E daí, como esse menino que trabalha comigo, ele é aluno, ele perguntou pro cara assim, ele olhou na página do cara e o cara não tinha tanto seguidor, ele perguntou assim pro cara, mas você não usou esse método com você? Porque você não tem seguidor, então você está oferecendo um serviço para mim que você mesmo não faz? E daí foi a hora que o cara pegou mal até com o menino que trabalha comigo, porque ele só fez uma pergunta honesta, ué, mas você mesmo não usa? Então eu tenho a tendência de dizer para as pessoas que o que eu compartilho hoje não é mais o conceito só. A princípio, eu apliquei esses conceitos na minha vida. E hoje eu sou muito cauteloso do que eu ensino, porque eu quero me certificar que eu tenho experiência daquilo. A gente tem uma vasta experiência na remoção de condições indesejáveis no sentido físico, emocional, mental. É por experiência, pessoal, não é chutômetro, não é achômetro, não é nada disso. Então, assim, eu falo que eu tenho que me orientar pela minha experiência. Tanto que quando isso tudo aconteceu, a maioria que obviamente não é meus alunos, mas eu estava na véspera, pessoal, disso tudo aconteceu, eu estava num seminário, eu estava realizando um seminário, foi meu último seminário público, porque desde então, obviamente, eu não tive mais essa oportunidade de estar fazendo um seminário para grandes públicos, a não ser, obviamente, no conforto aqui da minha casa, para alguma pessoa que talvez estivesse aqui na hora que eu estivesse gravando uma live ou alguma coisa assim do tipo. E eu disse para essas pessoas que toda bactéria, todo vírus, todo mundo que se cura, a grande maioria que obviamente prevalece numa situação como essa, todas elas têm uma coisa em comum. E não é a raça, não é a cor, e não é a condição econômica, e principalmente não é a condição econômica, por incrível que pareça, você pode achar que é. Não é nada externo, e sim um forte sistema imunológico. Então você notou que desde o dia 1 eu tentei ressaltar, para fortalecer o sistema imunológico, você precisa de vitamina D, vitamina A, vitamina C, zinco, iodo. Por quê? Engraçado que, olha só que interessante, a minha namorada que é médica, ela mesmo estava com uma pesquisa, foi hoje que você me mostrou? Foi ontem, foi hoje. Sobre uma pesquisa que eu havia mencionado que agora que estão tendo a chance de realizar diferentes exames, foi constatado que 99%, algo muito alto, tá, pessoal? Das pessoas que faleceram, infelizmente, elas possuíam baixos níveis de vitamina D no sangue. Então, imagina, era algo que a gente no dia 1 falou. Então, por exemplo, eu falo para o pessoal, eu não sou a favor de nenhum político, de nada lá fora, porque nada disso vai trazer um resultado duradouro. Nada dessas coisas, são todas coisas temporárias. Uma vez eu fui explicar sobre a máscara, um cara lá já quis começar a brigar comigo, sem nem entender o que eu estava querendo dizer, entendeu? Sem nem entender o que eu estava querendo dizer. Eu estava querendo dizer que você não pode colocar segurança em algo que funciona como uma tela para mosquito, que é um alambrado para mosquito. Imagina, máscara é um alambrado para mosquito, a não ser a N95 que você não pode usar mais que 2 horas. Mas a questão não era essa, eu não estava dizendo que eu sou contra, eu estava dizendo que a sua segurança não pode estar nisso. A sua segurança tem que estar no sistema imunológico, a sua segurança tem que estar, por exemplo, o que muitas pessoas não sabiam, porque agora, tá todo mundo agora falando da vitamina D, tá, beleza. O que essas pessoas não sabem sobre a vitamina D, sobre vitamina C, sobre exames realizados? Que quando uma pessoa está sobre demasiado estresse, não importa os níveis de essas vitaminas no corpo, não faz diferença nenhuma. Por quê? Porque daí o organismo ele acredita que você está sobre uma ameaça e que ele vai usar todos os recursos para calibrar o seu sistema nervoso para uma ameaça externa e não interna. Então daí os recursos não são usados para o imunológico. Tem no PubMed isso, tem em pesquisas isso. É que obviamente a pessoa tem que ser muito curiosa. Mas hoje está todo mundo vivendo de headlines. Headline seria o que mesmo? Headline é quando tem pensando em inglês hoje. Headline é como se fosse o tópico assim do jornal, assim, a parte principal. Taranã, só o título, é isso, título, pronto. E as pessoas não estão a fim de fazer uma pesquisa, elas não estão a fim de se aprofundar.
olha só que loucura. O nosso cérebro, pessoal, ele tem uma versão dele muito primitiva. A gente chama de cérebro reptiliano, mas são inúmeras partes, eu não queria transformar isso sobre ciência, eu só queria explicar algo para você. Então, ele, por exemplo, ele memoriza coisas como, por exemplo, quando você age de tal jeito, certas coisas acontecem. Quando você falou certa coisa aconteceu. Então, ele tem ele não só é responsável pela sua fisiologia. Então, existe uma parte do seu cérebro, então vou falar mais especificamente, o cerebelo, que, por exemplo, você faz assim com o braço, o único motivo que você sabe que a sua mão está aqui em cima é graças a essa parte do teu cérebro, o cerebelo. Mas não é só isso. Ele também reconhece a sua fisiologia. Então, eu lembro, há muito tempo atrás, eu estava num seminário, a professora brincou que a forma mais rápida de você se sentir bem é segurar uma caneta na boca. Eu comecei a dar risada, falei, puta, que piada isso aqui, né? Isso aqui só pode ser uma piada. Eu tinha acho que 26 anos de idade. Eu falei, essa mulher tá me zoando, né? Caneta na boca. Pessoal, e não é que essa porra funciona? Eu peço perdão de falar porra. Mas não é que funciona? Um dia eu lembro, eu estava lá nos Estados Unidos, eu não lembro o que eu estava chateado, eu fiz esse teste da caneta. E eu lembro que uma vez eu até falei isso para um aluno meu do jiu-jitsu. E eu lembro que depois de um tempo ele mandou uma mensagem, falou, professor, funciona. Eu falei, ih, cara, funciona o quê? Do que você está falando? A caneta. Eu falei, que caneta, mano? Não, botar uma caneta na boca funciona. Por quê? Porque o seu rosto fica na posição de sorriso. E dificilmente alguém fica chorando, rindo. Então, olha só que interessante, uma coisa besta dessa. Imagina você dar de castigo pro seu filho, segura a caneta na boca. E ele se sente bem. Existem coisas tão simples, pessoal, que a gente pode fazer, que muda a nossa realidade, só que a gente tem que transpor os nossos preconceitos, os nossos entendimentos. Quantas pessoas que estão simplesmente presas naquilo que elas aprenderam e aquilo é a verdade absoluta. Eu estava conversando com uma irmã de uma amigona minha de infância e ela, o meu professor na faculdade disse, cara, e daí que o seu professor disse? E daí que o meu professor disse? Tudo eu vou analisar mediante aquilo que está acontecendo na minha vida. Então eu gosto de fazer uma pergunta muito interessante. Não, que eu acredito que isso, que... Qualquer pessoa que está muito enfática em relação a algo, né? E você pode fazer essa pergunta, você tem que só, obviamente, se precaver no tom que você faz essa pergunta, mas eu acredito que qualquer tópico, pessoal, que alguém está sendo muito enfático, e você poderia perguntar, e aí, como isso está funcionando para você? Como que esse pensamento aí está funcionando? Está dando certo? Se está dando certo, siga em frente. Está dando certo? Está trazendo você frutos? Está trazendo um benefício? Está trazendo a vida que você sonha? Está trazendo algum resultado? Não, que eu faço isso, não sei o que lá, quantas vezes por semana eu faço isso, eu faço isso. Beleza, aí, está dando certo para você? E aí, como é que tá sendo essa oportunidade? Então eu tenho a tendência de... uma simples pergunta, né, que você pode fazer. E aí, como é que está funcionando isso para você? Imagina se você tivesse a capacidade, imagina, de você se perguntar, você se pegar fixo num coco aí, e você falar, e aí, meu? E você conversar com você e falar, e aí, como é que tá funcionando aí esse apego aí? E esse coco aí? O que está dentro do coco vale a sua paz? O que está dentro do coco vale a sua energia? O que está dentro do coco vale a sua saúde física? Você tem certeza? Sem certeza que vale a pena perder a amizade de pessoas por causa de um político que nem conhece você ou por causa de qualquer coisa? E como eu disse, eu não sou contra ninguém, mas é meio que surreal ver as pessoas brigando por opiniões diferentes. Deixa lá, Fernando, por que elas fazem isso? Alguém me perguntou, o que faz as pessoas brigarem tão fervorosamente pelas coisas? Pessoal, simplesmente, vamos lá. Olha que top, esse é o momento mais top da live, é esse agora. E a gente já vai fazer o nosso exercício muito top para hoje. Então, olha só. O sistema nervoso nosso, ele é milenar. Eu gostaria que você ouvisse isso. Nosso sistema nervoso é muito antigo. E a função dele é manter a gente vivo. Eu vou falar devagar agora que eu sei que tem aluno meu aí dentro, meus alunos amam anotar. Então, vamos lá.
O nosso sistema nervoso é milenar. Ele é milenar porque ele vem sendo construído a partir de gerações. Eu falei isso na live passada, mas cabe agora. E a função dele é manter a gente vivo. E ele opera entre defesa e ataque, e cura, reparo, digestão. Ele só tem esses dois, tudo bem, pessoal? E obviamente dentro desses dois existem um terceiro fator, que eu não queria falar muito agora porque vai ficar muito complicado, mas assim, o terceiro fator seria como esses dois afetam a nossa personalidade. Então tem um modo aqui defesa, ataque, tudo bem? E tem um modo aqui cura, reparo, descanso, digestão, autorregulação, autorregeneração. Tá. E obviamente é o sistema nervoso, ambos têm um efeito no meu estado mental, no meu estado de espírito e consequentemente na minha personalidade. É isso que eu ia falar que era o terceiro, mas eu não queria complicar muito isso agora. Tudo bem, pessoal? Então olha só. Vou falar de novo agora, tudo bem? Vamos começar de novo. A função do nosso sistema nervoso é manter a gente vivo. Ponto. Tudo que é desconhecido é percebido como uma ameaça. Ponto. Eu vou esperar agora. Vou deixar você ir pegando essas peças do quebra-cabeça. É muito legal esse raciocínio. De novo. O meu sistema nervoso, o nosso sistema nervoso, a função número 1 dele é manter a gente vivo. Ponto. Ele foi construído assim, então ele tem como função, primeiro, sobrevivência, segundo, reprodução. Primeiro, então, é sobrevivência. Beleza. Parou. Tá. Só que esse modo de sobrevivência, conhecido como simpático dominante, o luta ou fuga, ele não é somente acionado quando você está sob ameaça física iminente à sua vida. Não é somente. Ele também é acionado quando algo é percebido como desconforto. Então, tudo que é percebido como desconforto, por exemplo, ou desconhecido, tudo que é desconhecido, pronto, mais fácil. Tá, tudo que é desconhecido, ele tem a tendência de ser percebido como uma ameaça. Então, daí, nesse caso, o seu corpo... Ah, tá, desculpa, apareceu pausa aqui para mim. Então, o seu corpo, ele vai mobilizar as energias para... Parou? Tá. Voltou, tá bom. É que tinha parado, tá, pessoal? Desculpa, eu vou continuar aqui, não tem problema, não falei nada demais. Então, se eu percebo uma ameaça, então vamos dizer assim, você recebeu uma má notícia, não importa qual seja, tudo bem, pessoal? Uma má notícia. O seu corpo vai pegar informações do meio, presta atenção, pessoal, pelo amor de Deus, você vai entender como um trauma se forma e como isso causa danos terríveis na nossa vida. É fundamental que você entenda isso. De novo, então vamos lá, eu recebi uma má notícia, não importa o que seja, logo em seguida, depois dessa má notícia, então essa má notícia é percebida como uma ameaça, o meu corpo vai ficar acumulando dados como se fosse uma tentativa de eu formatar o meu inimigo, de eu formatar, de eu acumular informações do que é o meu inimigo, compartimentalizar, nomear, dar nome, categorizar e colocar ele numa caixinha para que, caso aconteça de novo, você sabe o que você tem que fazer. Então, por exemplo, daí você fica buscando informação sobre aquilo. Só que o problema é que não é uma real ameaça. Alguém só falou uma besteira para você. Não é algo que tem, talvez, real efeito na sua vida. A pessoa está frustrada, ela disse algo para você, entendeu? Ela está frustrada, ela está numa situação e ela acabou cuspindo algo em você, se assim podemos dizer. Imagina, pessoal, você ter a capacidade de escolher como você vai se sentir. De novo, imagina você ter a capacidade de você escolher como você vai se sentir. A pessoa, ela tá te tratando de uma forma X. Imagina você ter a capacidade de escolher como você vai se sentir.
Essa é a orientação que você pode conseguir uma vez que você aceite que você está criando a sua realidade e que tudo que você está criando está lhe dando uma oportunidade para recuperar o seu poder. De novo, se você aceitar que você é o criador da sua realidade, não, Fernando, mas essa pessoa que fez isso comigo, não, eu concordo, pessoal, eu entendo que existem as ameaças lá fora, tudo bem? Eu tenho consciência disso, pelo amor de Deus. Só que, se eu genuinamente acredito, e daí nesse caso eu acredito, que existem leis físicas, eu vejo elas funcionarem diariamente, então assim, eu consigo ter fé nelas, tudo bem? Eu vejo que existem leis e que elas são bem fiéis, vamos assim poder dizer, elas são constantes, elas não ligam para quem a gente é. Por exemplo, a lei da gravidade, ela funciona independente, né, de time, de raça, de cor, de nada. Tá, beleza. Quando se faz autópsia, é igual, para todo mundo é igual. Então, assim, certas coisas dá para você confiar. Elas são, por exemplo, você sabe que amanhã vai ter um dia. Algum dia não teve um dia? Não, né? Todo dia teve um dia. Então são coisas. Então eu sei que, por exemplo, dando um exemplo simples, que a lei é cíclica. Dando um exemplo, eu sei então que a vida é cíclica. Mulheres, que é mais fácil vocês saberem de que a vida é cíclica. Perfeito. Então são verdades universais. Dá para entender, pessoal? Então, por exemplo, beleza, eu genuinamente eu acredito na existência dessas verdades universais baseado na minha experiência. Tá? Isso aí ninguém precisa me ensinar. Obviamente eu aprendi, mas se você observar a vida com força, você vê que elas são verdades universais. Ponto, beleza. Então elas são constantes. Pessoal, se eu consigo me basear nessas verdades, eu tenho uma maior chance de, não vamos dizer assim, prever, mas de que eu sei que a resposta é para dentro. Então, por exemplo, eu há muito tempo aceitei que eu estou criando a minha realidade. Então eu me entreguei para esse entendimento, que eu sou o criador da realidade, que existem leis e de acordo com a física quântica, com a mecânica quântica, partículas só podem existir se elas estão em frequências similares. Física quântica, comprovado, fato, você pode pesquisar e procurar isso. Similares. Por exemplo, você não consegue pegar uma rádio sintonizada numa outra rádio. Não tem como. Entendeu? Por exemplo, se você quer ouvir uma certa rádio, você tem que sintonizar naquela rádio. Não, por exemplo, não tem como se ligar no número de uma pessoa, né? E outra pessoa atende, a não ser que ela esteja lá com o celular daquela pessoa. Mas são coisas bem simples, né, pessoal? Não é muito difícil de entender, tá? Então, eu gostaria de, nessa live de hoje, principalmente passar um entendimento atualizado da lei da atração. Caso você foi uma pessoa que aprendeu sobre a lei da atração, mas desencanou de continuar estudando porque você falou, velho, esse negócio é uma mentira, porque eu penso em dinheiro todo dia e esse desgraçado só corre de mim. Então eu não acredito, porque eu penso, e ele danado, aí ó, tá fugindo. Quantas vezes você acha que eu já não ouvi isso, alguém falando isso? Quantas vezes? E esse é o desafio, a pessoa tem direito, ela tem direito de falar, velho, eu não acredito, porque olha, eu penso nisso, eu penso em amor, relacionamento, olha como tá a minha vida. Ela tem um ponto válido, porque ela aprendeu de uma forma superficial. Então, como que eu posso compartilhar com você? Eu posso compartilhar com você que nós estamos atraindo circunstâncias que criarão uma oportunidade para que possamos rever onde colocamos o nosso poder. E a gente acaba colocando o poder lá fora. A gente acaba querendo que as pessoas se comportem de uma certa forma para que a pessoa se sinta bem. Eu lembro no começo, quando eu comecei a minha organização, né? Hoje é uma organização grande, eu falo que não é, mas ao mesmo tempo
E eu lembro que tinham colegas que eles queriam dar opiniões, mas as opiniões eram de pessoas que, por exemplo, elas nunca tiveram experiência de nada igual. Então, assim, é interessante como todo mundo de fora tem uma versão de como pode ser feito. E, pessoal, eu vou explicar algo agora aqui para você que foi uma das maiores lições da minha vida. E eu tô chegando à conclusão, nossa, imagina, eu tô compartilhando isso numa live. Mas foi uma das maiores lições da minha vida. Eu gostaria de compartilhar ela com você agora. Que foi basicamente assim. Um dia eu estava conversando com um tio meu. E ele falou... E era bem no começo. Pra você ter uma ideia, eu fazia minha aula no salão do prédio dele. Talvez até meu primo esteja aqui na aula, o filho dele. E foi bem legal aquela conversa que eu tive com ele, porque... eu era bem pequenininho naquela época, eu tinha assim meia dúzia de alunos, isso foi em 2000 acho que se não me engano 2013, eu ainda nem morava aqui no Brasil, eu ainda morava nos Estados Unidos, ficava indo e voltando a cada 3 meses, 4 meses às vezes. E eu lembro que ele falou assim, eu não sei se foi essa a intenção que ele disse, mas ele me disse assim, se for necessário vai acontecer. Eu falei assim, peraí, como é que é a história? Não, tudo que for necessário vai acontecer. E aquilo me marcou, aquilo que ele disse. Existem certas coisas que as pessoas falam, se me marca, eu assumo aquilo como algo importante para mim. Tudo bem, pessoal? Eu jamais pego mal com a pessoa, nem nada, eu assumo como algo importante para mim. E demorou alguns anos para mim ter total entendimento dessa mensagem que a vida escolheu me dar através do meu tio. Que as pessoas me cobravam de fazer essas aulas online, tudo bem? No passado. Elas me cobravam assim, Fernando, você não sabe nada. E eu vou confessar para você que eu amo fazer aula ao vivo. Eu amo fazer aula, nunca para mim foi um trabalho, eu sempre gostei, eu sempre fiquei mais tempo até que necessário nas aulas. Era a minha paixão. É a minha paixão. Mas eu não gosto desse lance de ficar olhando aqui pra telinha. Por isso que de vez em quando eu dou uma olhada pra minha namorada, quando tem alguém em casa, eu interajo com as pessoas, porque é estranho. Ainda é algo novo pra mim. Pra quem não sabe, eu tô fazendo isso há 3 meses. Antes disso, eu quase não fazia muito pouco. E não é que isso aconteceu quando foi necessário? Então, por exemplo, eu tô fazendo agora isso. Porque foi necessário. Eu não forcei isso a acontecer. Então, por exemplo, eu vou tentar explicar, porque eu não terminei o raciocínio, eu não concluo ainda. Vou explicar. Então, por exemplo, as pessoas diziam assim, Fernando, faça isso que o seu negócio vai bombar. Então, a pessoa, ela estava tentando interpretar o que eu faço do ponto de vista de negócio. E eu entendo o que ela está falando. Eu não estou falando que ela está errada. Só que a forma como eu faço uma gestão, e eu tenho muita vontade de um dia tentar compartilhar isso, eu faço uma gestão consciente. O que é uma gestão consciente? Eu não faço nada mais do que é necessário. Eu não faço nada mais do que é necessário. Então a pessoa fala assim, você é maluco, você não quer, por exemplo, ganhar mais, você não quer isso. Eu gostaria, mas não ao custo de, por exemplo, de eu ter que fazer algo que eu não sinta que é necessário. Então, naquele momento, não era necessário fazer. Eu tinha uma demanda muito alta, eu tinha e não era necessário. Por exemplo, eu tenho alunos, pessoas que eu conheço pessoalmente, alunos meus que eu tenho um relacionamento pessoal, eles se encontram, por exemplo, agora eu vi na Austrália, na Espanha e no Canadá e nos Estados Unidos. São pessoas que eu conheço pessoalmente. E daí, teoricamente, a gente ia perder o contato. E elas, talvez, a gente nunca mais mantivesse um relacionamento. Então, agora eu tô vendo, nossa, cara, olha a importância. Mas não é só isso. As outras pessoas que estão em cidades distantes, que antes não podiam fazer aula. Então, pessoal, eu genuinamente, eu aceitei que... E, obviamente, eu não poderia fazer evento, então era algo necessário. Então, por exemplo, toda vez que você fizer algo que é necessário, o universo vai conspirar a seu favor. Ai, meu Deus, como é que eu vou agora explicar tudo isso para você? Eu tenho medo do tempo. Tá.
Quando você age a partir do necessário, existe menos envolvimento de uma personalidade que a gente chama de ego, da sua falsa personalidade. Então, quando algo é necessário, é como se fosse a vida empurrando você. Eu não estava tentando controlar as coisas, por exemplo, eu não tenho planejamento, eu não tenho nada disso, eu simplesmente faço as coisas sob demanda. Todos os seminários que eu fiz durante esse período foi sobre demanda. Eu tenho sim iniciativa, só para você entender, mas a minha iniciativa é: e aí galera, o que vocês acham disso? Legal? Não, tá. Mas eu não quero forçar a barra. Eu vou dar um exemplo top agora. Uma colega minha, ela tem um business, um comércio de alimentos. Vamos dizer assim, estilo o Subway da vida. Ou seja, ela vende sanduíches lá em São Paulo. Tá, e ela, é incrível o sanduíche dela. Você vai falar, caraca, é o melhor sanduíche, tanana, tanana. E agora ela tá inovando lá no local dela. Ela tá colocando um bombom, ela tá colocando alguma coisa, ela tá tendo doce, ela só tinha salgado. E eu tive a oportunidade de conversar com ela. A semana passada eu tava lá em São Paulo, eu passei lá e ela falou: Fernando, tá bombando, eu tô inconformada, eu tô aqui durante esse período e eu bombei. Só cresceu o meu business. E é legal que todo mundo que trabalha com ela é aluno, então todo mundo estava na mesma mente, estava todo mundo remando na mesma direção, e eu falei assim, e elas estavam surpreendidas com o sucesso delas. Presta atenção, pessoal, bem top isso aqui. Elas estavam surpreendidas com o sucesso. E eu falei assim: você viu como foi importante o seu próximo passo? Então ela deu um próximo passo, o negócio dela foi expandindo, tá. Só que ela está super surpresa. A pergunta seria: por que ela está surpresa? Já parou para pensar nisso ou não? Por que ela está surpresa? Porque é novo. Então, o sistema dela ainda, presta atenção galera, não estabilizou aquele sucesso. É novo ainda. É novo. Então, qualquer coisa que possa dar errado, existe a chance dela se desmoronar rapidamente. A hora que ela... eu sou de sucesso. Eu sou uma loja de sanduíche de sucesso. No momento que ela estabilizar isso, ela deve dar o próximo passo. Porque significa que aquela realidade que ela está criando, porque ela está criando, ela estabilizou. Olha que top isso. E daí o próximo passo seria, por exemplo, ela poderia fazer uma franquia, ou ela poderia adicionar produtos, mas a moral da história é que você deve mestrar a sua realidade. Pessoal, eu não estava dando conta da quantidade de seminário que eu tinha. Eu estava tentando formar meus alunos o mais rápido possível para eles poderem me ajudar. E mesmo assim era um trabalho difícil, porque muitas pessoas não tinham essa disponibilidade para estudar full time e se comprometer. Então, assim, eu tenho que respeitar o que a vida estava me dando e reconhecer aquilo como perfeito, e na medida que algo fosse necessário, seria feito. Então isso é um entendimento extremamente espiritual de gestão. Olha que interessante. É uma gestão espiritual. Então assim, para você ter uma ideia, então a gente espiritualmente também imagina o crescimento, mas um crescimento consciente, não um crescimento ganancioso. Deu para entender, pessoal? Não sei se está dando para entender. Eu estou vendo meu termômetro aqui em casa. Se a minha namorada me entende, mas eu tenho medo de ela me entender. Mas essa era a mensagem que eu queria passar. Então a gente tem a tendência, pessoal, de buscar então essa certa... agir por uma certa segurança. Uma coisa que vai elucidar para você isso é assim. Vamos lá. Você lembra de um filme chamado Predador com Arnold Schwarzenegger? Você assistiu esse filme ou não? Que o predador, então, era esse alienígena. Para quem não assistiu, que eu acho que isso sim é um crime. Então, o predador era esse alienígena que caçava humanos lá na floresta, e ele estava com um pelotão do exército lá americano numa floresta. E esse alienígena é caçador. Eu vou contar o filme, sinto muito, tá, pessoal? Se você não assistiu, desliga aí. Mas eu vou ter que contar para você entender. Então, ele caçava essas pessoas. E uma hora ele atacou esse negócio, e esse alienígena teve que tirar o capacete. E ele notou que quando ele tirou o capacete, ele não mais... por algum motivo lá, eu lembro que ele não enxergava através do barro. Eu só quero que você acompanhe, é uma analogia bem legal, não sei por que eu tive esse pensamento, você acredita? E
E então o Arnold Schwarzenegger pegou para poder se salvar, se sujou de barro. Ah, é verdade, minto. Ele foi caçar o Arnold Schwarzenegger caiu na água. No que ele foi sair da água, ele estava em contato com a lama. E daí ele se sujou de lama. E daí quando o alien passou na frente dele, ele notou que o alien não viu ele. Ele falou assim, não, mas por que o cara não viu? Porque ele estava cobrido de lama. Ele estava coberto, cobrido. Ele estava coberto de lama. E daí o sensor que ele usava não dava. Moral da história, qual que é, Fernando? A gente acaba criando uma camada adaptativa social para que a gente se sinta seguro. E muitas vezes essa camada faz a gente se agir com agressividade ou se calar quando a gente deve falar. Como o Arnold Schwarzenegger, numa tentativa de se defender, a gente coloca essa camada chamada falsa personalidade, o ego, para que eu não seja notado ou que eu possa atacar alguém. O que ficou para mim foi justamente quando eu expliquei esse post da máscara, justamente para as pessoas tomarem cuidado, e estava dando até exemplo, e eu lembro que a pessoa ela não leu o meu link de referências, porque tinha inúmeras referências, eu estava tentando, né, explicar algo, mas ela estava tão presa na cabeça dela, esse cara, que ele a princípio ele não estava me atacando, depois ele começou a me atacar, e foi tão interessante porque o meu funcionário falou assim, Fer, tem um cara aqui escrevendo besteira, mas eu já avisei para ele que o link tá lá. Então ele estava fixado em algo, ele estava atacando. E é tão interessante porque você vai falar assim, Fernando, por que aquele cara estava atacando? Será que é porque então ele é muito apaixonado no que ele acredita? E eu tenho que dizer para a pessoa, ninguém faz o que faz por paixão. Então eu não gostaria que você sujasse o nome da paixão. A pessoa faz porque faz por falta de consciência. Então, falta de consciência em quê? Vamos lá, não é em máscara, não é em conhecimento, não é em ciência que eu estudei a vida inteira, não é isso. É falta de consciência do próprio poder. Então, como ela não encontra poder nela, ela está desempoderada, ela quer tentar fazer você olhar para você e ver você como menos, porque ela quer colocar você num nível em que ela se sinta segura. Deu pra entender? Vou falar de novo, meu namorado não entendeu, então vou falar de novo. Agora meu termômetro, hein? Vamos lá. Então, eu sou uma pessoa que, assim, eu trabalho com a saúde, como eu disse, nos Estados Unidos desde 2009, aqui no Brasil desde 2012. Eu sou cientista clínico, tá, pessoal? Não sou o cara lá do livro, tá? Então, eu estava compartilhando o entendimento com uma intenção X. E essa pessoa estava tentando atacar, ela estava desesperada, que não sei lá, beleza. No final das contas, ela pagou tudo por vergonha, porque no final da conversa eu postei as referências que ela estava falando que eu não tinha referência, né? A moral da história não era nem essa. Mas a pergunta ia ser, por que essa pessoa fez isso? Por que ela estava te atacando? Por que alguém te ataca? É por a paixão dela, pelo que ela acredita? Não, lógico, obviamente. Uma pessoa apaixonada, ela é amante de máscaras. Não, lógico que não. Ela não pode ser amante de máscara, não é isso? Talvez não na máscara física, mas por que ela tentou te colocar para baixo? Por que ela estava tentando atacar? Você vê pessoas atacando outras pessoas. Pessoal, por quê? Porque se ela colocar você num nível baixo, não baixo no sentido de valor, assim, mas se ela consegue configurar você como um vilão na cabeça dela, ela consegue se sentir segura na sua presença, porque ela não reconhece o poder nela. Então, quando a gente não reconhece o nosso poder, a gente tem a tendência de interpretar tudo como uma ameaça. Vou tentar resumir. Quando o poder não está em você, quando você não é o criador da sua realidade, você tem a tendência de interpretar tudo como uma ameaça. Então, por exemplo, eu tenho consciência sobre inúmeras coisas que estão acontecendo agora. Mas o que eu tenho poder? Eu tenho o poder de pegar meu celular, tenho o poder de ligar aqui e tenho o poder de fazer uma aula para os meus alunos e continuar fazendo o que eu amo. Eu odeio falar para celular. Então, só para você entender, então, eu odeio ficar falando para a tela aqui. Mas eu amo poder compartilhar os entendimentos que mudaram a minha vida. Então, o amor vence nesse caso. O meu desgosto de ter que ficar falando para uma telinha. Eu simplesmente tenho consciência disso. É muito importante que você reconheça que essa situação não é sobre pessoas.
Não é sobre... Eu sei o que está acontecendo nos Estados Unidos. Eu sei que muita gente quer que eu fique falando disso. Você nunca pode tornar a situação sobre as outras pessoas, porque quando você torna essa situação sobre outras pessoas, você empodera elas. Eu não estou tirando elas da responsabilidade que elas têm porque elas estão fazendo, de maneira nenhuma. Mas quando você simplesmente acredita que somente o governo vai te salvar, somente quando tiver uma vacina, somente quando tiver... Você está sempre exteriorizando o seu poder, você está sempre postergando a vida e você nunca se questiona o que eu posso fazer. O que eu posso fazer? O que eu posso fazer agora com a minha vida? O que eu posso fazer? Então, pessoal, é tão fundamental que você, primeiro, aceite que a vida é criada de dentro para fora. E que entre todas as circunstâncias que estão sendo criadas existe algo chamado percepção. E que uma vez a minha percepção está incorreta, eu vou interpretar tudo como uma briga. Por exemplo, o que essa pessoa estava querendo brigar? Imagina que besteira. Eu vou interpretar assim, porque essa é a minha disposição energética. Imagina, pessoal, eu vou interpretar a vida assim. E, consequentemente, eu vou sofrer. Por isso que eu falei daquela pergunta para você, e aí, como é que tá funcionando essa ideia aí? Nada vai dar certo, tá tudo errado, não, tudo bem, e aí, beleza, vamos dizer que isso é verdade, e aí, como é que tá funcionando aí, isso aí? Essa pergunta a gente se faz, tá, pessoal, não é para você fazer para os outros, mas você se fazendo, e aí, como é que tá funcionando isso para você? Como é que tá funcionando esse entendimento da vida? Nada vai dar certo, que não sei o que... Então, tudo bem, como que isso está funcionando? Então, como eu disse, o primeiro passo é você reconhecer. Eu sou o criador da minha realidade. Você consegue dizer isso? Eu sei, pessoal, eu sei, alguém está pensando assim. Não, Fernando, quem está criando a realidade é Deus. Não, tem toda razão, Deus está criando. Tudo bem, pessoal, eu aceito isso. Ué, mas agora eu não entendi, tá bom. Então, dentro dessa realidade existe a sua realidade. Então, existe uma realidade maior chamada Deus, o Universo, Ether, Gaia, o nome que você quiser dar, beleza. Tá, então dentro dessa realidade você tem escolha? Tem, então tudo bem. Então, dentro da realidade, a gente tem a nossa própria realidade, ou seja, a gente tem escolha no que a gente faz. Eu poderia ficar chorando as pitangas, porque teoricamente meu trabalho é o último que vai voltar, né? Grandes eventos, imagina, é o último que vai voltar. O último negócio que vai voltar são grandes eventos. E aí, como é que eu faço? Não, vou continuar, vou fazer isso aqui. Eu vou montar um estúdio, eu acho. Fazer isso direito, né? Ficar fazendo aqui no mesmo fundo para você, porque não tem nem onde aqui em casa fazer, só para você ter uma ideia, precário. E tudo bem. E tudo bem, pessoal, eu não tô, entendeu? E tudo bem, quando der eu vou fazer e tudo bem. Agora, olha só que interessante. Algumas vezes eu tentei adquirir negócios lá em São Paulo para poder montar uma sala de aula e nunca consegui. Daí como é que eu paro para pensar? Imagina se eu ficasse pensando assim, puta, a lei da atração não tá funcionando para mim, eu devo ter alguma crença limitante. Não era nada disso. Não era nada disso. É porque hoje eu tenho total consciência de que não era o que eu precisava e não ia dar certo, porque olha uma situação como essa. Interessante, né? Então eu tenho a tendência de não resistir à vida e aceitar o que está acontecendo. Pessoal, eu vou querer fazer um exercício com vocês, mas deixa eu explicar. Tá faltando 1 minuto. Então eu tô avisando vocês, eu vou desligar, eu tenho que salvar ela e eu já volto para fazer o exercício, tudo bem? Beleza, pessoal? Então eu tenho que avisar você, falta só 1 minuto. Então eu vou acabar essa, eu vou salvar ela e daí eu começo uma para fazer só o exercício, daí vai ser, eu prometo que vai ser rápido, vai ser 10 minutos no máximo, tá bom? Até daqui a pouquinho. Até já. Eu já volto.